Todos nós sabemos que shitpost é uma coisa muito divertida e algo que com certeza consegue tirar muitas risadas da gente e que eu tenho certeza que a maioria de nós acha engraçado, ou no mínimo um humor duvidoso. Mesmo sendo legal, vocês já pararam pra pensar que na verdade existem muitos lados ruins de consumir esse conteúdo de shitpost? E esses lados ruins na verdade não são especificamente relacionados a você, mas sim com quem vive contigo. Nos últimos tempos eu tenho consumido bastante shitpost. Eu entro no Instagram e a única coisa que tem lá é shitpost, porque vocês não têm noção de quantas páginas de shitpost eu sigo. Por consumir tanto esse conteúdo, eu comecei a achar que todas as coisas que eu via no Instagram eram relacionadas a shitpost. Pra vocês terem ideia, esses dias começou a aparecer algumas coisas mais sérias no meu Insta. Como por exemplo, um post falando sobre as crianças na África, sobre como elas passavam fome ou alguma coisa assim. Era meio que um vídeo pedindo doações. E eu literalmente abri o vídeo achando que eles iam meio que zoar com essas crianças de alguma forma. E cara, eu sei que não parece tanto, mas pra mim foi um bagulho absurdo. Eu já iniciei o vídeo olhando aquelas crianças e indo nos comentários comentar alguma coisa engraçada, tipo... qual é? Ou tipo, sacanagem zoar com isso. E foi aí que eu percebi como minha mente tá grudada nisso. Como eu comecei a achar que tudo na vida é uma brincadeira e que nada deve ser levado a sério. Eu nunca tinha parado pra meio que pensar sobre isso. Mas agora que eu parei, meio que acho que é um pouco prejudicial. E eu vou tentar explicar pra vocês. E eu vou tentar explicar de uma forma, na verdade, bem simples. E algo que aconteceu comigo recentemente. Vamos botar aí uma pessoa que eu era amiga e eu literalmente não sabia se ela curtia esse shitpost. Eu não falava com essa pessoa fazia muito tempo e meio que, como eu já tava meio que automatizado nessa meio que linguajar do shitpost, eu tinha uma amiga, e eu não vou falar o nome, não vou citar nomes, nem gêneros, nem nada. Ela pode ser homem ou mulher, é isso aí. E meio que eu tava postando algumas coisas no stories e tal, alguma coisa engraçada, algumas coisas relacionadas a shitpost, principalmente porque hoje em dia é a única coisa que eu posto no Instagram. E ela veio meio que conversar comigo sobre algumas coisas. E eu não conversava com essa pessoa há muito tempo. E eu não sabia se ela realmente curtia shitpost, ou se ela tinha meio que o mesmo linguajar, ou o mesmo modo de pensar que eu tinha. E se eu não me engano, a gente tava falando sobre pronome neutro. Postei uma parada zoando pronome neutro, e aí ela veio meio que falar comigo, sabe? Ela veio falar que concorda sim com pronome neutro, mas enfim, essa não é a questão. Eu comecei a zoar, tá ligado? Eu comecei a falar um monte de merda, tipo, ai, mano, você é retardada, mas tudo isso zoando, sabe? Eu achei que ela ia meio que entender que era uma zoeira. Ou sei lá, mano, zoar junto comigo, sabe? Sei lá, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que se passava na minha cabeça naquele momento. Eu comecei a falar, tipo, coisas como... Nossa, cara, você é doente, você quer... Enfim, essas coisas que todo shitposter fala sobre pronome neutro. Eu tenho certeza que todo mundo que curte shitpost tem meio que ódio básico sobre essa parada de pronome neutro. E não porque realmente não concorda, ou porque acha errado, ou por qualquer dos motivos, mas principalmente porque shitpost zoa pronome neutro, então você tem que zoar também, porque shitpost se torna a sua metodologia da vida. Mas continuando a história, eu comecei a zoar ela, a gente teve um papo de, sei lá, uns 10 minutos falando sobre isso, e depois dessa conversa eu achei que tava de boa. Depois que a gente ainda era amigo, eu achei que tava tudo tranquilo, que eu não tinha exagerado e que eu tinha falado as coisas certas. E na minha cabeça eu tava zoando e ela realmente tinha entendido que eu tava zoando. Mas depois meio que caiu a ficha, sabe? Eu fui no WhatsApp meio que falar com ela, falando, carai, mano, e pronome neutro, tu curte mesmo? Pra tentar meio que zoar mais um pouco. E eu percebi, cara, que eu tinha sido bloqueado. E depois de um tempo sem falar com ela, eu percebi que ela tava muito puta comigo. Mas, tipo, muito mesmo, cara. Vocês não tem noção. Papo de nem querer mandar mensagem. E, mano, isso me fez pensar bastante, sabe? Sobre como eu tenho falado com as pessoas. E não só por causa de mim, mas principalmente por causa do shitpost, sabe? Porque shitpost tem essa metodologia de zoar com tudo, independente do que for, e de não levar nada a sério. E eu meio que levei isso um pouco pra minha vida, e principalmente pelo modo que eu falo. Mas eu nunca parei pra pensar que tem muitas pessoas que não entendem essa forma que a gente fala. Sim, eu adoro nunca levar nada a sério e realmente brincar com tudo, porque isso realmente torna a minha vida um pouco mais leve. Mas tem algumas pessoas que realmente não entendem isso, e a gente tem que saber bastante diferenciar. Você chegar pra uma pessoa que você não conhece e começar a zoar como se você estivesse falando com uma pessoa que também curte shitpost, tenho certeza que isso vai dar merda. Mas se você chegar pra uma pessoa que, por exemplo, curte shitpost ou alguma coisa assim, ou pelo menos por te dar uma zoada, eu tenho certeza que ela vai te entender. Então, na verdade, é tudo questão de percepção. Mas depois disso, eu meio que comecei a tomar mais cuidado com esse tipo de coisa.
Quando chega alguém que eu não conheço pra falar comigo, eu realmente tento agir como se eu fosse uma pessoa normal. Pelo menos tento, mas na maioria das vezes não consigo. Tirando do meu lado pessoal, shitpost, sim, é uma parada legal, é uma parada que a gente ri vendo, mas é uma coisa meio que entra na nossa mente e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente tem que tomar bastante cuidado com as pessoas que a gente fala e com os pensamentos que a gente começa a ter por causa disso. É sério, o shitpost é muito brabo. Cara, consumam shitpost, vivam shitpost, porque é uma parada muito braba. Comece a zoar com tudo mesmo, é isso aí. E se não quiser seguir as paradas que eu falei nesse vídeo, não segue. Na maioria das vezes dá errado, mas eu admito que com algumas pessoas zoar com tudo gera um papo muito bom. Então, esse é o vídeo de hoje, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou e fui.